pessoas novas aí, sejam todos bem-vindos. Para quem também vai concorrer ao cargo do IFCE, o curso IB vai estar começando uma turma novinha. Perdão. Tava comendo amendoim, gente, peraí. Meu Deus, me entalei aqui. Um instante. Voltei. Eu espero manter esse nível, viu? Perdão, gente. A equipe do IB, faço scrap? O que é isso? Eu comi pasta de amendoim, que tinha muito amendoim. Eu não posso, acho que eu tô com uma alergia aqui, que minha garganta travou aqui. Mas não é Covid não, viu? Tá tudo ok aqui. Não, não tem Covid não. Tô vacinado 2 vezes já. Então é isso. A equipe do IB está começando uma nova turma para o IFCE. Para quem se interessar, entre em contato com o pessoal do IF. Eu, Sandra, a gente vai continuar também nessa parte do IF. Para quem vai continuar com a banca FGV, que é totalmente diferente da banca IDECão, né? Estão chamando aí de cão, né? Por ser um pouco complexa, tá bom? Recados dados da turma do IB. Vamos começar a nossa aula de hoje. Perdão. É uma aula só por questões, que a gente vem corrigindo, debatendo questões e atualizando, porque é interessante, muito interessante, estudar apenas por questões, porque vai exercitando cada vez mais a sua capacidade de leitura, tá bom? O simulado foi enviado ontem para vocês pela equipe do IB, acho que foi hoje, eu enviei ontem, eles enviaram hoje, não sei. Pergunto a vocês, vocês já realizaram o simulado? Vocês já fizeram em casa o simulado para que a gente possa corrigir? Coloca aí eu em quem fez o simulado. Você pode colocar aí, além de Germana, olha aí, professor não fez, Adilson. Então vamos começar aqui a fazer a resolução. Deixa eu abrir o documento aqui. Todas essas questões são da banca FGV. Tá dividido aí, né? Beijo, coloca aí, é importante para eu ver aqui quem fez. Coloca sim, não. Quem fez aí? Bote aí sim, não, 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 sim, sim. Sim, se você fez. Tá bem dividido aí, né? Ótimo. Então vamos fazer aqui, a gente dá um pouquinho de tempo, não o tempo necessário, mas um pouquinho de tempo para a gente debater. Veja aqui, gente, ó, na frase. O pensamento popular, quem não é visto, não é lembrado. Geralmente, a banca FGV, ela está inovando isso aqui agora, ela coloca, pode-se inferir, pode-se afirmar. Nessa frase em específico, ela não colocou nada. Então, eu fiquei perdido. Meu Deus, essa questão vai abordar inferência, que são aqueles fatos indutivos, ou seja, para que eu interprete e não afirme. Quando eu parto para a inferência, eu parto para meu entendimento, que não está necessariamente no texto. O texto fornece índices que eu possa refletir sobre eles. Ou afirmação, que é só o que está escrito. Eu fiquei confuso, ela não botou nada, ela botou só 2 pontos. Pensamento popular, quem não é visto não é lembrado. Vamos ver a letra A. Ensina que a não amostragem é a causa de não haver lembrança? O que é que vocês acham dessa letra A, dessa frase? O que é que vocês acham dessa letra A? Quem não é visto, não é lembrado. Eu já escuto muito isso aqui no pessoal da educação. Fala demais, que se você não se mostra seu trabalho, você não vai ser lembrado. Ensina que a não amostragem, ou seja, está ensinando que você não se mostrar é a causa de não haver lembrança porque você não se mostrou, ou seja, a não amostragem é a causa das pessoas não se lembrarem? Gente, eu não saí da letra A, não.
Tá falsa a letra A? Pois é, o gabarito dela é letra A. Concordo plenamente com a banca. Não se amostrar, tá certo, viu, gente? Não se amostrar, viu? A não amostragem causa a não lembrança. Calma, que eu fiquei embaraçado também. Como a resposta é a letra A, eu coloquei uma interrogação. Eu sou bastante pragmático na banca FGV. Eu coloquei uma interrogação. Eu vou olhar as outras. Mostra que não amostrar é a consequência? Não. Não é a consequência, não. Ela é a causa. Causa, não amostrar, gera o que como consequência? As pessoas não lembrarem de você. Então, tirei letra B. Não é a consequência. Orienta que aqueles que não se mostram podem ser substituídas por outras mais à vista. Olha, eu concordo com essa interpretação aí. Só que ela extrapola os limites do texto. Isso é Eu gosto dedutível, dessa mas não frase, está dando uma palestra para os meus professores. Está falando, professor? Eu não consigo te ouvir. Essa informação é Eu só não estou te dedutível, ouvindo. Não mas sei o não que está está aqui. acontecendo. Acho que deve estar um problema aqui. Depois tu escreve, viu? Deixa eu ver se eu pego meu fone. Você espera enquanto eu pego meu fone aqui? Só um instante para eu ouvir vocês. Só um minuto. Você pode falar aí para ver se eu estou ouvindo? Não, né? Oi. Pronto, estou te ouvindo, viu? Pronto, tá aqui. Eu escrevi. Estou Tá, dizendo que tá. essa C é algo dedutível, mas não está explícito na frase. Não Como está não tem nenhum explícito. comando lá na questão, faça aquilo, aquilo outro, então é complicado marcar. Você fica entre a cruz e a espada. Eu concordo com você, viu? Eu concordo. Eu fui de A, mas assim, não tive total segurança, não, viu? Eu não estava totalmente seguro com essa resposta. Eu fui de A porque ela é literal. Ela só está dizendo o que tá falando lá na frase. É possível? É. Ela só extrapola o sentido do texto, dizendo por outras mais à vista. A frase não faz referência, mas é uma dedução possível, como você disse. Concordo plenamente com você. Então veja, a letra D também. Eu vou dizer por que que eu não fui de letra C. Eu vou te explicar por que que eu não fui de letra C. Se a letra C é o gabarito, a letra D também vai ser e a letra E também, porque são 3 deduções. Ensina que pessoas que não se mostram são esquecidas e substituídas. A extrapolação dessa letra D é maior, né? Mostra que pessoas isoladas podem ser esquecidas se não trabalharem? Pode. Isso pode ser, né? Qual foi a teoria que eu apliquei? Na exclusão mútua. Se é C, por que não é D? Se é C e D, por que não é letra E? Não tá, a tela não está compartilhada, não? Aqui está dizendo que está compartilhada. Simone, entra e sai de novo. Ou sai e entra de novo. Pode ser isso, viu? Né? É verdade, concordo, viu, Edilson? É a realidade mesmo, se você não se mostra. Por isso que eu fui de A, porque essas 3 aqui são deduções corretas. A única que lida com fatos é a letra A. Por isso, exclusão mútua. Lembre-se disso. Letra A foi escolhida como gabarito. Eu concordo com o gabarito porque C, D e E se excluem. Porque são 3 deduções possíveis, tá bom? Vamos para a segunda, que a FGV tem feito muito nas últimas provas, é um texto para várias questões. Tem feito muito, principalmente na Polícia Militar de São Paulo, que foi agora, recentemente, esse mês.
O pensamento, quem não é visto, não é lembrado. Você está vendo que ela está usando a mesma estratégia nessa questão. A mesma estratégia que eu utilizei para responder a 1, eu respondo a 2. Veja, o pensamento, quem não é visto, não é lembrado, pode ser incluído, veja essa palavra, faz total sentido, acertadamente no seguinte eixo. Essa palavra, essa frase, pode ser incluída em qual eixo? Acertadamente. O que é que você entende pela palavra acertadamente? Me diz aí, qual você acha que é o gabarito? Todo mundo foi de B? Estou vendo aí, todo mundo de B aí. Foi exatamente o que eu coloquei. Ó, quem não é visto, não é lembrado, pode ser incluído, sim, no ramo educacional. Eu tiro por mim. Eu, que sou youtuber, se eu não fizer propaganda do meu trabalho, eu não vou ser visto e não vou vender, que eu vivo disso. Ah, Vitor, então é a letra A, calma. É possível que seja a letra A. O ramo empresarial é um ramo maior. O ramo empresarial não inclui só a educação, inclui tudo. Foi esse pensamento também, é disso que eu peguei. Se é educacional, por que não é segurança? Uma pessoa que trabalha com segurança pública, se ela não mostra o trabalho, ela não é vista. Saúde, você que é nutricionista, você que é enfermeiro, se você não mostra seu trabalho, como é que você vai ser visto? E no campo alimentício, se você é masterchef, se você não mostra o trabalho, como é que você vai ser visto? Não é que A, C, D e E estejam erradas. É porque elas restringem o termo, que na verdade é amplo. O termo B engloba todas as outras. Por isso que o gabarito foi letra B. E a gente está nesse contexto de uma alternativa anular a outra. Letra A anula C, D e E, porque todas elas contêm o mesmo sentido. Não é? Questão de bastante raciocínio. Partimos para a terceira questão, que diz o seguinte: a vírgula no pensamento, quem não é visto, não é lembrado, se deve a qual regra? Olha, é rara a banca FGV cobrar uma regra de vírgula, um nome escritamente, vírgula. E ela cobrou nessa questão um tipo de regra muito rara. Eu quase não trabalho com esse tipo de regra. E ela cobrou. Qual vocês acham aí, gente, que é a regra? Letra E? Olha, o gabarito não é letra E. O gabarito é letra D de dado. Vocês sabiam disso? Que em provérbios a vírgula entra de forma obrigatória para separar períodos? E isso é exclusivo em provérbios. Quem não é visto, não é lembrado. A vírgula não marca a elipse do sujeito, porque o sujeito está elíptico aqui, ó. E o sujeito não é marcado por vírgula. Se fosse assim, quem não é visto, não lembrado. Aí a vírgula entraria sim para isolar o E. A vírgula não marca a elipse de sujeito. Não marca. É apenas os outros elementos dentro da frase. Tá? Separar orações explicativas, eu não tenho oração explicativa aqui. Eu tenho orações aqui coordenadas. Aquele o qual não é visto, não é lembrado. Separar orações independentes não são independentes, uma depende da outra. Para eu entender essa frase, preciso dessa. Não é oração adverbial, só restou letra D, separar elementos distintivos de provérbios. Questão muito bem elaborada. Acertadamente quer dizer corretamente ou na sua totalidade. Acertadamente é totalmente, é sinônimo de totalmente ou corretamente, viu? Troca por corretamente. Ela cobrou, viu, Edilson, a regra da terceira, uma regra rara de vírgula. Fazia tempo que eu tinha visto essa regra de provérbios. Eu fui de D
porque eu anulei as outras. Foi depois que eu fui lembrar da regra de elementos distintivos em provérbios. Pelo amor de Deus. Mas já vamos vendo aqui, vai que a banca copia essas questões, né, e joga de novo, né? Sim, há provérbios que têm duas orações. Nem todo provérbio tem duas orações. O que são duas orações? Dois verbos. É. Tá? Principalmente se ele for repetitivo. A política e ambientalista Marina Silva disse em 2021, disse o seguinte: a floresta amazônica não pode, ela mesma, ela própria. Gente, foi eu meu que coloquei aqui ela mesma, ela própria, tá? Vou corrigir isso aqui, foi eu, viu? Ela própria. Foi eu quando eu estava passando a limpa, eu errei. A floresta amazônica não pode, ela própria, entrar na justiça contra os desmatadores. Nós é que temos que fazer isso. Sobre os aspectos estruturais. Quando ela pergunta aspectos estruturais, ela vai cobrar gramática. É gramática que ela está pedindo aqui. Vamos ver a primeira letra A. Houve uma personificação no uso de floresta amazônica, o que justifica também o uso de letras maiúsculas. Me diz aí se isso aí está correto. Houve uma personificação aí? O que é personificação? Gente, ó, ela está trabalhando com figuras de linguagem e não colocando no edital. Figura de linguagem, lembre-se sempre, figuras de linguagem está no campo da interpretação de texto. Olha aí, personificação, características humanas a seres inanimados. Quando a Marina Silva disse, a floresta não pode entrar na justiça, ou seja, é ela caminhar? Não, é protocolar. Foi uma personificação. Então a letra A está correta. Não sei se vocês viram. Ela disse, à exceção de uma. Sobre os aspectos, pode-se afirmar menos uma. Ela quer errada. E você peca e erra na frase aí, porque não leu o que está pedindo a questão, né? Então a letra A foi considerada como correta. Então tirei letra A. As vírgulas na expressão ela própria se justificam por isolar um termo de valor explicativo? Sim, ela mesma, ela própria, explicativo. Está explicando quem, né? O verbo entrar aqui foi utilizado no seu sentido real, denotativo, isto é, de protocolar uma ação na justiça? Olha, foi utilizado no sentido de protocolar uma ação na justiça, só que esse sentido é conotativo. Ou seja, entrar no sentido denotativo quer dizer que caminhar. Caminhar. Conotativo seria no sentido de protocolar, num sentido adverso daquele que mostra a gramática. Portanto, letra C está errada. Letra C é a incorreta, igualmente, Germana. Letra C é o nosso gabarito. Mas eu vou ver as outras. Olhe, muito comum nas provas FGV é perguntando de onde vem a preposição. Contra. Entrar na justiça contra os desmatadores. Quem foi que exigiu essa preposição? O verbo entrar. Quem entra, entra contra alguém. E se foi exigida por um termo anterior, foi pelo verbo entrar. O problema, eu fiquei muito nessa letra E, gente. Fiquei muito em dúvida na letra E. Eu não sei se vocês sabem o que como preposição acidental. Veja, nós é que temos que fazer isso. Aqui, eu posso trocar pelo quê? A correção gramatical não é ferida.
Só que olha que ela pediu, prejudica a redação. Prejudica a escrita, não a gramática. Isso aqui, por que ela considerou isso aqui de correta? Vocês podem imaginar por quê? Pense um pouco. Por que ela considerou isso aqui correta? Está dizendo que prejudicaria. Nós é que temos que fazer isso. Trocar o de pelo que. Muito bem, Amanda. Perfeito. O prejuízo, porque teria dois quês, estaria repetindo o que. Ela dá muita atenção a isso. Quando eu tenho termos repetidos, ela considera problemas de redação, problemas de coesão. Fica ligado nisso. Por isso que ela disse que prejudicaria o que em vez do de. Perfeito, viu, gente? Muito acertado isso aí. Vamos para a quinta? Ai, gente, essa quinta é sofrida. Eu tenho que saber gramática para entender isso aqui. Nós é que temos que fazer isso. Gente, se eu tirar essa expressão, não é só o quê? Se eu tirar essa expressão da frase, ela faz falta? Tira aí. Nós é que temos de fazer isso. Nós temos de fazer isso. Faz falta? Me diz se faz falta sim ou não. Não. Totalmente correto. Quando o que e o é, porque o que é uma expressão que a gramática chama, gente, de expressão expletiva. O que é uma expressão expletiva? Dispensável. Ela pode ser retirada do contexto sem nenhum problema. Ela quer uma que seja também dispensável. Veja, não sei quando que haverá cumprimento democrático. Tira o quê, gente? Não sei quando haverá cumprimento. Teve prejuízo? Não. Letra A é o meu gabarito. Não sei se vocês acertaram. Essa frase exige muito conhecimento gramatical. Partícula expletiva de realce. Vocês conseguiram? Foi complicado. Olha as outras. Se buscas a segurança antes da felicidade, a segunda será o preço o qual. O que, quando dá para trocar por o qual, é o que, gente? Pronome relativo. Não é? Então, ele não é dispensável. Minha definição de sociedade livre é aquela na qual. Pronome relativo. Acredite na justiça, mas não aquela a qual. Outro pronome relativo. Num Deus o qual. Outro pronome relativo. A única que é uma partícula expletiva é a primeira. Gente, se vocês acertaram, cara, estou muito feliz. Se você acertou sem conhecer a regra, melhor ainda, porque o teu instinto está muito bom. Muito bom mesmo. Pronto, né, Germana? Pode até não saber qual foi a primeira. Você sabia que não era relativo, né? Então já descartou. Bem observado, viu? Muito bem. Gente, eu gostei muito dessa questão, viu? Bem atual não, né? Mas bem acertada. Falando sobre o Guilherme de Pádua, ex-ator e atualmente pastor evangélico. Vocês lembram do Guilherme de Pádua? Quem tem acima de 30 anos lembra. Atual não, né, Gil? Quem lembra aí, quem tem acima de 30 anos, está lembrado bem que ele matou a tesouradas, né? A Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez. Colocou-se o seguinte: a prova era para a segurança pública, né? Então o tema tem bastante a ver. Continuo preso. Fui uma espécie de exemplo de justiça superexposto pela mídia, em um país repleto de impunidade. O bichinho, tadinho desse filho de uma égua, né? Fiz bobagem, olha, bobagem. Assassinar uma pessoa com tesoura é fazer bobagem. Tadinho, pelo amor de Deus. Fala sério. Bobagem, ele diz isso como jogar um papel de bala no chão.
Ei, vamos ali matar fulano com a tesoura? Isso é bobagem, gente. Continua. Mas sou inofensivo. Lógico, ele é inofensivo. E por isso as pessoas não têm medo de me agredir na rua. Ó. Letra A, obrigado. Disponha. Obrigado, Germana, viu, por responder. Então é isso, gente. Tem esse texto aqui do Guilherme de Pádua, que a gente vai responder a questão. Na fala acima, pode-se perceber que há um claro arrependimento por parte do ex-ator, elemento que o torna inofensivo? Sim ou não? Gente, me diga, qual foi o arrependimento dessa criatura aí? Ele disse que fez bobagem, isso não é arrependimento, não. Isso é uma constatação. B, há uma confissão de culpa? Bom, vamos lá dizer que ele diz que fez bobagem, né? Que se soma no mesmo segmento em que apresenta o argumento de sua inocência. Ele não apresenta argumento da inocência. Ele não disse que era inocente. Se ele disse que fez bobagem, né? Ele disse que era inofensivo, né? A impunidade do país é utilizada como causa direta de ele ter sido preso? Não. Causa direta, não. É uma causa secundária. A direta foi ele ter feito bobagem. As pessoas não o agridem no meio da rua porque sabem de sua inocência? Isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo? Por que que não tá certo a letra D? Não está certo. O gabarito é a letra E, mas por que que a letra D está errada? As pessoas agridem, exatamente, Antônio. As pessoas agridem, é por isso que as pessoas me agridem. É por julgá-lo inocente que elas agridem, né? Letra E, o nosso gabarito. Quem foi que acertou essa? Ó, o atual pastor usa como causa a superexposição midiática e a impunidade do país como agravante ao crime que cometeu. Ou seja, ele matou, mas isso agravou a pena dele, a superexposição midiática e a impunidade do país. Segundo ele, né? Bichinho, né? Tadinho dele, né? Filho de uma égua desse. 7. Cara, que questão dos infernos foi essa? Eu acho que quem fez essa prova aqui estava com o cão nos coros, porque essa aqui, aparentemente inofensiva, me pegou. Eu errei essa questão, tá, gente? Eu sou humilde em dizer, eu estava fazendo essa questão, fiz com pressa e errei. Mas eu quero saber se vocês acertaram. Eu também fui de A e errei. Todo mundo errou. Germana, tô feliz que a gente errou junto, Carlos. Todo mundo errou. Ai, não vale agora, gente, sem mudar de gabarito, não. Deixa eu explicar o que houve, ó. Olha o que essa moléstia fez. Mídia e espécie são paroxítonas terminadas em ditongo, igualmente pátria e tênue. Beleza. Perfeito. Marquei A nas carreiras. O problema foi não ter lido a questão. Veja, mídia e espécie foram acentuadas pela mesma razão. Assinala a alternativa que semelhante acento decorra da mesma regra. Qual é o acento que está sendo utilizado aqui? Agudo? Agudo. Aqui é agudo e aqui é circunflexo. Gente, isso aqui é cachorrada. Pelo amor de Deus, gente. Aí eu disse, falta de atenção. Agora, foi falta de atenção minha. A letra A não pode porque não é semelhante acento. A regra é a mesma. Né? Pegou os bestas. Eu me encaro como besta aqui que pegou rapidinho. Pegou os desatentos, né? Ó,
A letra B, jure, é paroxítona, terminada em I, e vírus paróxido terminado em us. São paroxítonas iguais a essas. Além de ser paroxítonas, usam semelhante acento. Gabarito, letra B. Não é isso? Professor, por que não a letra D? Órgãos. Edilene, deixa eu só colocar o microfone para te ouvir. Só um minuto, viu? Pode falar, Edilene. A letra D, todas duas também são acentuadas. Não, não estou ouvindo. Fala de novo. Por que não a letra D? Não. Espera aí, as entradas aqui do meu computador. Pronto. Por que não a letra D? Vamos lá, vamos responder aqui. É isso, Edilson já nos trouxe aqui. Açúcar. Obrigada, entendi, desculpa. Nada, mas eu vou falar aqui porque é interessante também que ela brincou muito com essa questão aqui, que, ó, açúcar é paroxítona terminada em R. Recorde é paroxítona, tá? Recorde é paroxítona. Portanto, quando o William Bonner diz no Jornal Nacional recorde, bateu recorde, tá errado. É recorde, só que recorde não é acentuada. Tá bom? Recorde é uma paroxítona terminada em E, por isso que não leva acento. E a banca vai lá e coloca um acento nesse recorde. Não deve ser acentuado, apesar de ser paroxítona, tá? Letra B, paroxítona. Paroxítona terminada em I e paroxítona terminada em US. É a regra, tá? Paroxítona terminada em US e paroxítona terminada em I. Sêmen, paroxítona terminada em N, só que tem acento circunflexo. Tá bom? Também não olhei, fui nessa mesma regra. Sabe o que é? Quando a gente vê esse tipo de regra, Germana, de questão, a gente parte logo. Toma cuidado para a gente não fazer a mesma coisa. A gente corre lá para a alternativa. Todo mundo foi de A e esqueceu de ver o nome semelhante a acento. Fuleiragem essa banca, mas de boa. A gente corre, a gente perde agora e ganha depois. Vamos para a próxima. O escritor francês Antonelli France disse em sua biografia: mas, sendo o exército uma administração como a agricultura, as finanças ou a instrução pública, não se concebe como possa existir uma justiça militar quando não existe uma justiça agrícola, financeira ou universitária. Toda justiça privada está em oposição aos princípios do direito moderno. Traduzindo para quem não entendeu aqui o pensamento de Anatoly, acho que é Anatoly, quer dizer que a justiça militar é o único dos ministérios que possui uma justiça própria. Ela não é julgada por uma justiça comum. Eu acredito que ele esteja criticando. Não se pode conceber que existe uma justiça militar quando não existe uma justiça própria para as outras. Aí a banca perguntou: segundo esse pensamento, a justiça militar é necessária pela natureza? Não. Eu vejo que ele se contrapõe a isso. Ele se contrapõe a isso. A justiça militar é necessária pela natureza do cometimento? Não é. Não é necessária porque ela é justiça militar. A letra A vai de encontro ao que o autor está argumentando. Atenta contra valores de igualdade? Corretíssima. Por que a letra B é gabarito? Gente, se vocês quiserem, eu deixo tempo para você responder, tá? É porque a maioria diz que fez aqui. Por que ele atenta contra os valores da igualdade? Se a agricultura, finanças e instrução não possuem uma justiça própria,
Por que que só a justiça militar deve haver? Para quem não entendeu a frase, a justiça militar, por exemplo, se você é um policial, você não é julgado na justiça comum. Você é julgado pela própria justiça militar em sigilo total. Se você trabalha, por exemplo, na agricultura, você é julgado pela justiça comum, não por uma justiça da agricultura. Então, isso atenta, sim, contra os valores da igualdade. Concordo com a banca. Assim como qualquer outra deve ter uma justiça própria, ele não está defendendo isso. Ele está acusando a justiça militar ter privilégios. Isso não é prova para delegado, viu? Vai de encontro aos princípios estabelecidos em lei. Cara, eu fiquei muito nessa letra D. Eu tentei procurar, meu Deus, a letra B está correta, mas e a letra D? Aí eu encontrei um problema. Muito bem, Germana, vamos saber por quê. Quando ele disse lá em cima, olha no finalzinho do texto, atenta aos princípios do direito moderno. Eu não devo entender que princípios e leis sejam a mesma coisa. Você, Germano, ou qualquer outra pessoa, acha imoral um deputado federal ganhar 40 mil reais, muito dinheiro, e ainda ter auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, e o dinheiro dele vai líquido para a conta dele, para assessores dele? Eu não acho justo. O fato de eu não achar justo não quer dizer que seja contra a lei, porque está na lei. Quando ela diz aqui na letra D que vai de encontro aos princípios estabelecidos em lei, não. Contra os princípios morais, sim. A lei permite que a justiça militar tenha uma justiça específica. Aqui ela brincou com o elemento de princípio com lei. Nem tudo que eu acho injusto é contra a lei. Questão de interpretação. Você entendeu porque não é a letra D? Ótimo. E aos demais também. Pronto, eu vou te explicar de novo. Viu, Bianca? Ó, se a agricultura, finanças e instrução pública não possui uma justiça própria, o que é uma justiça própria? Por exemplo, você é ministro da Agricultura e desviou dinheiro. Você vai responder o crime pela justiça comum, júri popular, uma justiça normal, como que para um advogado, como que para um professor, como para um enfermeiro. Se você é um policial militar, ele não vai ser julgado por essa justiça comum, não. Eles possuem um juiz específico, um tribunal específico e um sigilo específico. Quando o autor disse que haver uma justiça só para os militares e a justiça comum para todos os outros, atenta contra os valores da igualdade, porque a justiça militar deveria ser igual a todas as outras. Por isso que atenta contra os valores da igualdade. Porque isso não é igual. Bom, não sei o que seria, o que substituiria a palavra princípios. Deixa eu colocar aqui. Uma palavra para princípios, convicções, dignidade, ideias, juízos, opiniões. Tá? Trata-se de um texto que, gente? Esse texto, essa aqui tá fácil. E você viu que a 9 responde a 10, viu? Nesse contexto. Ao contrário, a 10 responde a Vai de 9. encontro aos princípios, contra os princípios morais. Se fosse assim, ó, vai de encontro aos princípios morais e éticos. Eu acredito que estaria correto se fosse assim. Vai contra os princípios morais, tá? Nem tudo que está na lei tem direitos morais e éticos, né?
Olha, a 9 está muito fácil. A gente já comentou sobre isso. É claro que a letra B, a 9ª questão. Nós temos aí um texto de cunho argumentativo de base opinativa. Ele está argumentando que não deve ser dessa forma, que deve haver uma igualdade entre todos os ministérios, bababá, e por aí vai. Tá? Alguém está com dúvida em alguma outra aqui? Não, né? Então vamos para a próxima. A argumentação do escritor, nesse caso, mostra um problema de formulação. Qual é o problema de formulação? Uma falsa analogia foi estabelecida? A analogia é comparação. Foi feita de forma totalmente correta. Então, mostra um problema de formulação? Há uma falsa analogia? Não, não há. Então, não houve. A analogia foi verdadeira. As afirmações feitas se apoiam em opiniões pessoais. O fato de se apoiar em uma opinião pessoal não necessariamente é um problema de formulação. A dependendo de quem fala, a opinião pessoal tem peso. Então, não é a letra B. A falta de lógica nos dados apresentados, ou seja, houve falta de lógica nos dados apresentados, houve uma lógica tremenda. Não existe, simplesmente não existe isso aí. Tem lógica no texto. Então, tirei letra C também. Deixa eu ver os comentários aqui. Uma generalização foi formulada? Foi. Ele generalizou. Eu vou te dizer por que já já. Deixa eu só ver a letra E. A questão principal, não apresentar dados concretos, apresentou. Justiça. Aliás, não tem um dado concreto dizendo de onde é, né? Ele fala assim da justiça de uma forma geral. Ah, Vitor, por que não é então a letra E? Veja. Nesse caso, mostra um problema. A questão principal, não apresentar dados concretos, realmente, o dado não é feito de forma concreta nesse caso. Mas isso não é um problema de argumentação, um problema de formulação do seu trecho. A banca escolheu letra D como gabarito, acredito eu que ela disse que era uma generalização, porque ela não especificou um país em específico para esse texto. Eu que estou dizendo isso. Mas eu queria ouvir vocês também. Quando ela disse exército, agricultura, finança, eu coloquei esse contexto no Brasil. Mas ela disse que ela generalizou porque ela não colocou um país específico. Ah, Vitor, é lá na França, só que você situou isso aqui no Brasil. Eu acredito que ela fez uma generalização, nem todas as nações possuem esse mesmo tipo de justiça. Que acredito que tenha sido o gabarito letra D. O que é que vocês acham aí? Eu tentei explicar por que seria a letra D que a banca escolheu. Vocês fizeram que letra quem fez? Colocou é? Eu fiquei em dúvida também, né? A banca considerou como correto, e assim, gente, tentando entender por que ela colocou o todo. Eu vi também, viu, Germano, esse todo, por isso que eu fui de D também. Vida que segue, né, gente? Vamos para a penúltima questão de hoje. Ela diz o seguinte: um dos problemas textuais mais frequentes é a incoerência, como a que está presente na seguinte frase. Qual das frases abaixo nós temos uma frase incoerente? Vocês marcariam o que aí?
Frase incoerente. Letra A. Ó, fiz essa carta longa. O que é que você entende por uma carta que é longa? Que deu tempo, que teve problema de você escrever, né? Você tem que ter tempo. Porque não tive tempo. Logo, ora, se você não teve tempo, por que você escreveu longa? Ou seja, quem fez uma carta longa é porque teve tempo, não é porque não teve tempo. Porque carta longa exige mais tempo. Não é verdade? Que leva tempo. Exatamente porque o gabarito é letra A. Essa frase é incoerente. Vamos ver as outras. Há tantos que escrevem, tão poucos que leem. É uma contradição da vida, mas a frase tem coerência, principalmente no contexto do Brasil. Nós temos muitos escritores e poucos leitores. Escreve as ofensas na areia, quem bate esquece, né? Areia que a água da praia vem e leva, e os benefícios da mármore, porque para ficar para a vida toda, para você se lembrar sempre. Escrever cartas é a maneira mais deliciosa de perder tempo. Posso considerar a forma de escrever carta uma coisa tão obsoleta, uma forma de perder tempo, e que eu gosto disso. Frase tem coerência. O que vale é a versão e não os fatos. Para uma mente criminosa, o que vale é a versão. Depende do que eu conto, não que seja realmente verdade. A frase tem sentido. Certinho? Vamos para a última frase de hoje, última questão de hoje, que diz o seguinte: um assalto diferente. Um homem estava andando pela rua e quando de repente aparece um assaltante. Ele entrega R$ 50 ao ladrão, que em seguida devolve 25 para a vítima. Hoje é sexta-feira, 26 de novembro, disse o meliante. Boa sorte, camarada. Ora, se ele me assalta e me devolve 25, ele fez uma promoção. O que é que ele quis dizer? Vocês entenderam esse texto, gente? Vocês entenderam? Deu troco para o Por que isso? Deixa eu colocar meu microfone, Edilson, não te ouvi, não. Pode falar aí. O assaltante deu troco. Mas por quê? O que seria essa palavra aqui, essa expressão? Hoje é sexta-feira, 26 de novembro. O que quer dizer isso aqui? Tá confuso, não tá? Alguém aí sabe? Isso é o anacoluto, né? É um elemento deítico, né? Deítico é fora do texto. Ou seja, eu não compreendo. Hoje é sexta-feira, 26 de novembro. Depois foi que eu entendi. Eu lendo, E professor. sexta-feira... Deixa aí, Carlos, que eu tirei o microfone. Eu quero te ouvir, viu? Peraí. Meu Deus, eu vou ter que agitar esse negócio aqui. Pode falar, tô ouvindo. Eu não sei se tem lógica, mas eu lendo, eu remeti a questão da Black Friday, lá metade do preço, era sexta-feira. Boa, cara, é isso. Sexta-feira, 26 de novembro. Eu não sabia que era 26, mas eu lembro que novembro Eu sei é porque Black é a Friday. última sexta do mês de novembro. Sempre é a última sexta do mês de novembro. Aí eu deduzi, né? Deduziu, mas assim, ó, você deduziu juntando a essa questão do devolver 25, né? Exatamente. Pelo fato de ser uma promoção. Boa. Só que a questão não está pedindo que você desvende isso aqui, né? Aí ela diz, ó, a estranheza desse texto deriva do emprego de quê? Vocábulos com sentido diferente do dicionário? Não. Todas as palavras aqui estão escritas conforme está no dicionário. Então, o texto fica estranho é porque você não sabe o que quer dizer essa palavra. Expressões inadequadas às ações? Não, está tudo adequado aí. Palavras sem antecedente expresso? É esse o gabarito. Palavras sem antecedente, porque essa expressão são palavras, né?
elas não possuem uma explicação dentro do texto, para que eu desenvolva e não deixe estranho. A letra B, que muita gente foi, disse aí, expressões inadequadas, não tem nenhuma expressão inadequada aqui. O texto aqui está adequado se você souber que isso aqui é Black Friday associando a devolução de R$ 25. Aqui é um processo de dedução. Essa questão foi muito boa. Erros contínuos de concordância. Não há erros de concordância. Eu olhei de cima a baixo antes de responder essa questão. Não há diferentes níveis de linguagem. A linguagem mantém o mesmo nível o tempo todo. Letra C é o meu gabarito correto. Deveria. Ele deveria estar no texto para justificar, para que a gente pudesse saber o que quer dizer isso aí. Tudo bem? Pessoal, de 12 questões, acertaram quantas questões aí? De 12. 8. Olha, gente, se você acerta pelo menos metade de questões de FGV, se você acertar pelo menos 3 questões de FGV, já estou satisfeito porque o desempenho foi ótimo. 5, 4. Agora você tem que pensar no seguinte: eu estou o melhor que eu posso estar nesse momento. Fazer questões da FGV e acertar com propriedade não é para qualquer pessoa. Você deve centrar isso na sua cabeça. Pode prestar atenção. Todo mundo que faz questão FGV acha bastante complexo e isso é uma realidade. Você pode ver aí, eu passei esse material para vocês com antecedência, para que vocês pudessem treinar, fazer em casa, e a gente chegar aqui somente para discutir. Você fez, discutiu, acertou, errou e entendeu o porquê. E o nosso processo aqui, o nosso compromisso aqui da equipe do IB é justamente preparar você para fazer a melhor prova que você possa fazer. Com certeza, do dia que você começou aqui e vai terminar, você com certeza não vai fazer a mesma prova, tá bom? Vou me despedindo de vocês, espero que vocês fiquem com Deus. Terça-feira, próxima terça-feira, a gente já tem um novo encontro marcado, mais uma bateria de provas para a gente fazer. Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau. Tchau, Maria Alice.